Meu amado, Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua necessidade, aquilo que você precisa. Deus ouviu quando você se coloca de joelho para clamar, para buscar, para pedir direção ao Senhor, para que Ele possa entrar com providência, para que Deus possa vir com resposta, para que Deus possa liberar sobre a minha e a sua vida aquilo que Ele tem prometido para as nossas vidas. A Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo 38, aonde então Ezequias está doente, está enfermo. No verso 1, a palavra de Deus diz então que chega então Isaías para profetizar, para dizer para Ezequias que ele havia de colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. E então Ezequias recebe essa palavra e ele coloca o seu rosto na parede e chora muitíssimo, e se arrepende, e clama ao Senhor, e ora ao Senhor pedindo misericórdia, e ele chora muitíssimo, como choro de arrependimento, como choro de clamor, de intercessão, dizendo: Deus, entra com providência, Deus surpreenda, Deus muda a minha história. E Deus ouviu a sua oração. E então Deus manda ao profeta Isaías para que ele volte a Ezequias e ele profetize para ele, dizendo que ele não morreria mais e que Deus então acrescentaria para ele mais 15 anos de vida. Deus ouviu a sua oração, Deus ouve o seu clamor, e Deus me faz entrar aqui hoje para profetizar sobre a sua vida a resposta, a oração, a intercessão, o pedido, a necessidade a qual você e eu precisamos e que nós colocamos diante do Senhor para que Ele entre com resposta, para que Deus venha com providência, para que o Senhor nos surpreenda, para que o Senhor mude a minha e a sua história de uma forma extraordinária. Quando eu e você clamamos ao Senhor, por muitas vezes nós temos uma sensação de que Deus não ouviu a nossa oração, nós temos uma sensação de que Deus não ouviu o nosso clamor e que estamos pedindo ao vento e que estamos clamando e que ninguém está ouvindo. Não, Deus manda te dizer hoje, e eu recebo esta palavra profética: Deus ouviu. Deus ouviu a oração de Daniel, quando ele orou por 21 dias em consagração, em jejum, e ele se colocou diante de Deus. Quando então o Senhor vem responder, quando o Senhor vem trazer a notícia de milagre, o Senhor diz: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração, foram ouvidas as suas orações, foram ouvidas as suas palavras. Meu amado, Deus conhece a sua oração, Deus conhece a sua e a minha necessidade, Deus sabe aquilo que nós precisamos. O que nós precisamos é estar firmados no Senhor, posicionados em Deus e não desistir da promessa e do milagre que Ele tem para as nossas vidas. Saiba que Deus ouviu sim, e que você vai colocar aqui nos comentários dizendo: eu creio que Deus ouviu minha oração, eu creio que Deus está ouvindo o meu clamor, porque o nosso Deus não é um Deus surdo como Baal, não é um Deus que foi viajar como Baal, não é um Deus que está dormindo como Baal. Então, quando os Baalins estavam clamando, estavam impedindo para que ele respondesse com fogo, então Elias diz: cadê o seu Deus? Acaso ele foi passear? Acaso ele é surdo, não está ouvindo? Está dormindo? Quer dizer, ele não pode responder porque ele não ouve. E então depois Elias diz: agora vou fazer eu e vou consertar este altar. E jogou água por 3 vezes no altar e clama ao Senhor, a qual ele tinha certeza que Deus responderia com fogo. Por que Deus responde com fogo? Porque Deus ouve. Deus está ouvindo aquilo que nós clamamos. Deus está ouvindo a nossa oração. Deus está ouvindo quando nós colocamos diante dele e também nós louvamos o Senhor em gratidão, dizendo: Deus, receba toda a gratidão, todo o louvor, toda a adoração. Deus não só escuta o clamor, mas Deus também escuta o louvor. Que você e eu possamos louvar ao Senhor, que você e eu possamos adorar ao Senhor, que você e eu possamos, em nome de Jesus, bendizer o seu nome, que Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, e Deus está ouvindo a sua adoração, Deus está ouvindo a sua gratidão, como aqueles homens que estavam enfermos, doentes, leprosos, e que um voltou para agradecer.
Deus ouviu o seu clamor de gratidão, de adoração, de dizer: Deus, muito obrigado porque o Senhor me curou, muito obrigado porque o Senhor fez milagres na minha vida. Quer dizer, quando eu e você nos colocamos na posição com Deus, Deus ouve, Deus vê, Deus toca, Deus age, Deus faz, Deus opera, Deus renova, Deus sustenta. Você sabe exatamente aquilo que você precisa. E por muitas vezes eu e você nos calamos. Nos calamos porque temos a sensação de que Deus não ouve. Temos a sensação que não vai adiantar. Para que eu vou orar? Para que eu vou clamar? Para que eu vou agradecer? Para que eu vou louvar? Nós precisamos entender que Deus ouve e ouve de forma clara. Deus ouve de forma objetiva e Ele sabe exatamente qual é o filho, qual é a filha que está falando com ele. Deus conhece a minha e a sua individualidade. Deus nos conhece profundamente e quando nós ousamos em crer e confiar e acreditar que esse Deus está nos ouvindo, nós manifestamos a nossa fé através de palavras, através de gratidão, através de expressão. Por isso a importância de eu e você louvar ao Senhor, de eu e você adorar a Deus. Algumas pessoas podem dizer: Pastor Rodrigo Ortunho, como é que eu vou louvar o Senhor? Olha a luta que eu estou passando, olha a prova que eu estou vivendo, olha a diversidade que está acontecendo aqui. Eu digo para você, meu amado, o justo viverá pela fé. Quando eu e você ousamos crer, quando eu e você ousamos acreditar no Senhor, ousamos confiar em Deus, meu amado, nós agimos pela fé. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, ainda que esteja complicado, você e eu adora pela fé, glorifica pela fé. Olha o que Deus manda dizer para você: eu estou ouvindo a sua oração, eu estou ouvindo o seu clamor e eu vou entrar com providência na sua história em o nome de Jesus Cristo. Meu amado, quando nós cremos, nós agimos com quem crê, nós nos manifestamos com quem confia, nós nos manifestamos com autoridade, nós nos agimos com fé. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Que eu e você possa ser esse instrumento de adoração, de glorificar a Deus, porque cremos, porque ousamos, porque confiamos, porque sabemos que Ele é bom, porque sabemos que Ele surpreende, porque sabemos que Ele honra, porque sabemos que Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu quero que você coloque aqui nos comentários aqui as suas necessidades, os seus pedidos de orações. Por quê? Porque nós vamos clamar e Deus vai ouvir. Nós vamos clamar e Deus vai responder. Nós vamos clamar e Deus vai liberar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você espera, para que a providência chega, para que a cura chega, para que a prosperidade chega, para que as portas sejam abertas, para que a unção de Deus seja liberada sobre a sua vida, para que a glória de Deus seja sobre nós. Meu amado, se você já está recebendo esta unção de Deus, já deixa o seu like aí embaixo, já clica aí dizendo: eu creio, eu confio, eu recebo e eu tomo posse, porque esse Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Acredite, Ele ouviu, Ele está ouvindo e Ele vai responder e Ele vai liberar aquilo que você e eu precisamos para a glória e honra do nome de Jesus. Coloque aqui o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, as suas necessidades, a sua empresa. Você que é um profissional liberal, você que precisa de contratos, de respostas, de milagre. Deus ouviu e Ele vai responder, e Ele vai ligar, e Ele vai liberar, e você vai testemunhar, e você vai glorificar, e Ele vai ouvir também o seu glória a Deus, o seu aleluia, Ele vai ouvir também o seu eu creio, o seu eu tomo posse. Deus vai ouvir e vai surpreender eu e você para a glória e honra do nome de Jesus. Como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista. E nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.